professor Zé Paulo. Nós estamos aqui, então, para fazer mais uma rodada do ciclo de debates que o Núcleo de Estudos Estratégicos em Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade da UFABC está promovendo, para mostrar a contribuição das ciências sociais para os estudos e o combate à pandemia do coronavírus. Então, a gente agradece enormemente a sua disposição em dialogar com a gente. O professor Zé Paulo é professor do Programa de Economia Política Mundial e professor do Bacharelado de Relações Internacionais, e foi aí talvez um dos pioneiros da área de Ciências Humanas e Sociais no Brasil a trazer uma contribuição para o estudo, né, de projeções e do impacto do coronavírus nas sociedades. Então, professor Zé Paulo, obrigada. Obrigado pelo convite, professora Tatiana, que também é pesquisadora junto comigo no programa de pós de Economia Política Mundial e no Bacharelado de Relações Internacionais. Eu que agradeço. Vamos fazer essa conversa aí. Muito bem, professor. Você desenvolveu com os colegas da UFABC e da Universidade de Bristol um tipo de simulador que mais parece até um joguinho da propagação do coronavírus. Eu queria que você nos mostrasse ele um pouco até em ação, mas que nos dissesse também, nos explicasse essa iniciativa do ponto de vista didático e de comunicação. Acho que nesses tempos a gente tem debatido bastante, né, as novas plataformas e ferramentas. Então, eu queria saber como vocês chegaram nesse formato, como foi o processo de elaboração desse instrumento. Você pode contar um pouquinho para a gente disso? Posso, vou contar brevemente a história e já vou mostrar para vocês aqui. Na verdade, vou compartilhando e vou falando. Aqui é o nosso site, né? Esse sistema é um sistema complexo, é um modelo multiagente, né, de interação multiagente. Deixa eu mostrar o software mesmo. Que a gente construiu no NetLogo, né? Quando eu cursei o doutorado na FEA-USP, em economia, microeconomia era economia evolucionária e sistemas complexos. Aí eu fui apresentado essa plataforma do NetLogo, e logo quando começou a história da pandemia, eu lembro que tinha um modelo de vírus da gripe, né? E aí eu lembro que teve uma reportagem do Washington Post com umas bolinhas, não sei se você lembra, umas bolinhas paradas, umas bolinhas andando, sim, uma contaminava a outra. Eu falei, poxa, esse cara se inspirou, era um jornalista que fez, né? Ele se inspirou nesse modelo do NetLogo. Eu falei, se eu puder parar as bolinhas e definir os parâmetros, ele pode, esse modelinho, de repente, tem uma capacidade de explicação se eu alterar ele, né? Então, ele foi feito para o vírus da gripe, com os parâmetros, ele era mais simples, aí eu tentei complexificá-lo, chamei uma amiga para ajudar, que é a Patrícia Magalhães. Ela é física, mas ela é uma física teórica, embora ela trabalhe no acelerador de partículas lá no CERN europeu, ela é física teórica, mas ela sabe programar, enfim, me ajudou. E o professor Carlos dos Santos, que é cientista da computação, ele fez IME, Poli, tem uma formação, e ele resolveu os bugs rapidamente. Então, o que eu peguei? Peguei esse modelo do vírus da gripe e adaptei para as pessoas poderem pararem, né? E tentar simular e tirar alguns insights. E os principais insights, a gente fez uma primeira versão mais simplificada, rodamos o modelo e os primeiros insights foi, poxa vida, dependendo das condições iniciais da dinâmica da simulação, a gente via ciclos ou novas ondas de contágio no médio e no longo prazo. Bom, esse insight ele batia com a história de pandemias, né? A gripe espanhola, por exemplo, ela matou dependendo do cálculo, 25 até 50 milhões de pessoas. É difícil fazer esse cálculo. Se deu no final da Primeira Guerra Mundial, né? E depois, um ano depois, então de 1918 a 1920. E a terceira onda, teve 3 grandes ondas de contágio no mundo. A terceira onda foi a que matou mais gente. Por quê? Porque a gente abaixa a guarda, relaxa,
para com o confinamento social, de lavar as mãos, etc. E aí a terceira onda foi arrebatadora, matou milhões de pessoas. Então a gente ficou super preocupado e falou, poxa, vamos fazer um projeto de advocacy. E aí esse modelo a gente fez um press release para apresentar essa primeira versão mais simples e caiu nas graças da mídia. O Sakamoto deu, a revista Galileu deu na capa, ficou um dia no site da Globo, e aí a gente subiu um site para as pessoas poderem usar, brincar de cientista, colocar os seus parâmetros e rodar. E já temos mais de 30 mil simulações, né? Tem muita gente fazendo, eu já falei com vários alunos de faculdade, de escola pública. É uma ferramenta bastante didática. Certo, professor. Então a gente consegue entender, né, essa forma de comunicação, ou seja, tem uma questão da visualização, né, que se pode ter, para entender também uma tese que é central, que é a ideia de que a pandemia pode ter ciclos, né? E eu queria saber, para vocês colocarem na plataforma, em geral, que base de dados, né, e que vocês usaram para jogar nesse simulador, assim, como é que vocês pensaram a relação, digamos assim, entre projeção, né, as simulações e as bases de dados que já existem, também feitas por outras universidades, né, nessas perspectivas Sim. de confinamento total, vertical, né, e etc. Sim, bom, normalmente tem vários tipos de simulação da pandemia, né? Então, com base em equações diferenciais, as pessoas colocam uma densidade demográfica, uma taxa X de contaminação, aí você pode sofisticar o modelo e tentar fazer alguma previsão da curva da pandemia, né? Se ela é mais acentuada, se ela é mais ou menos aguda, sua disponibilidade de leitos, fazer uma estimativa de número de mortos. Várias pessoas fizeram, teve aquele estudo do Imperial College que se nada fosse feito, milhões de pessoas morreriam no Brasil, nos Estados Unidos, etc. O nosso modelo ele tem uma natureza um pouco diferente, ele é um modelo multiagente, ele tem um elemento espacial, então eu vou mostrar agora e vou rodar para vocês, né? Então, ele também trabalha com equações diferenciais no tempo, né? Ele tem uma dinâmica, mas ele tem um elemento espacial. E, bom, o que a gente fez? Tem uma questão demográfica, né? Então, quando você começa o modelo, né? Você põe resetar aqui, você pode definir o número de pessoas, pode colocar, sei lá, você pode estar numa fazenda, 10 pessoas, ou você pode estar numa comunidade hiperpopulosa, 1.000 pessoas, num reticulado de 10 mil pontos. Né? Você também pode estabelecer quantas pessoas ficam paradas, e isso é dinâmico, você pode deixar as pessoas paradas ou não, uma porcentagem da população vai ficar parada. O número de infectados oficial, e aí os parâmetros relacionados ao vírus. Com base em... quando a gente escreveu um working paper, né? Quando a gente rodou o modelo e publicou um working paper. Esses parâmetros relacionados ao vírus, a gente tirou da literatura que a Organização Mundial da Saúde estava mobilizando na época, né? Então, ele é um modelo, é um sistema complexo, tem várias variáveis, a gente colocou apenas algumas aqui. Então, por exemplo, qual que é a chance no contato meu com alguém, com meu pai, com meu filho, com a pessoa da venda, qual que é a chance de transmissão? Né? Esse é o primeiro parâmetro aqui. A gente leu vários papers e achou que o mais robusto era um paper com base em Wuhan, que falava, olha, a chance de você transmitir para alguém é 79% de um contato. Que não tem a ver com aquele R0, aquele RT dos outros modelos, né? Mas uma pessoa transmite diretamente com a outra, tem uma chance média de 79%. Claro que você pode ter contato com 10 pessoas, então você vai transmitir o vírus, se você estiver contaminado, para 10 pessoas com 79% de chance, cada uma. Chance de recuperação também varia muito. A Organização Mundial da Saúde trabalha que 4% das pessoas morrem quando são infectadas. Só que se você está num país desenvolvido, com vários leitos, por exemplo, Alemanha, tem uma taxa menor. Inglaterra tem uma taxa menor, 0,5%. O Brasil, depende do local, sei lá, se você mora na Brasilândia, está todo mundo andando, não tem muitos leitos, a taxa de mortalidade provavelmente vai ser maior. Então você pode balizar
colocar aqui uma taxa de mortalidade, embora o output de número de mortos desse modelo é a parte mais fraca, mas ele dá alguma intuição. Aí o período de transmissão, a gente definiu, em média, a OMS trabalha com 10 dias. Então, se você não tem os sintomas, normalmente em 5 dias, se você contrai o vírus, você fica 5 dias transmitindo ele. Se você tem os sintomas, 10 dias. Só que a gente pegou o parâmetro da China. A China trabalha com 7 a 14 dias, você tendo os sintomas ou não. A China é um pouco mais cautelosa. A gente pode definir 14 dias ou 10, enfim. Então você vai estabelecendo os parâmetros. E o tempo de imunidade ninguém sabe. Você pode ser zero, pode contrair o vírus, não ficar imune, contrair ele de novo, não ficar imune, contrair uma terceira vez. Tem milhões de casos. Tem gente que diz que o vírus tem uma imunidade parecida com o vírus da gripe, então a cada ano ele sofre uma mutação e você perde a imunidade. Nada se sabe sobre a imunidade. E isso é o que dá mais medo, é o que deixa mais os pesquisadores preocupados, tanto para produzir uma vacina, quanto para estimar no futuro novas ondas de contaminação. Mas o modelo ele é interativo, então dependendo da literatura que você leu, literatura médica ou das notícias que você leu, você pode estabelecer os parâmetros. E aí rodar. Posso rodar? Pode, por favor. Então eu vou fazer uma narrativa para você aqui. Né? Então, ó, eu vou colocar aqui 300, vou botar, 500 pessoas, termo médio. Imagina, sei lá, um bairro mais ou menos populoso em São Paulo. Eu não vou discutir a questão demográfica agora. E eu vou botar um infectado com esses parâmetros que eu te falei. E ninguém está confinado, certo? Qual que é a narrativa da direita? Esse modelo, ele permite a gente ver. Então, você vai ter uma curva. Dá para ver o gráfico aqui? Dá. Você vai ter um pico. Então, mais ou menos 40%, 30% das pessoas vão se contaminar. E aqui, essa curvinha cinza é o número de pessoas imunes. No nosso modelo, a cada 15 dias, a cada 30 dias, então cada rodada do modelo é um dia. Aqui tiveram 75 rodadas, as pessoas se contaminaram, algumas morreram, 14, de uma população de 500, é bastante, né? 3% das pessoas morreram, ou seja, uma catástrofe, imagina 3% do Brasil morto, né? 6 milhões de pessoas. Não é o caso, né? Mas... Mas, enfim, aqui rodou 75 dias e aí tem outras coisas por trás do modelo que você não pode alterar. Então, a cada 30 dias alguém fica infectado, é um modelo aberto. É como se chegasse alguma pessoa de outra cidade ou de outro bairro ou do seu condomínio, do seu prédio, da sua comunidade. Ela está fechada, mas chegou alguém de fora depois de um mês e tenta te contaminar. Qual vai ser a trajetória? Vai ser mais ou menos essa aqui. Só depois de um ano, eu posso acelerar o modelo aqui, só depois de um ano, rapidamente ele atinge a imunidade de rebanho. Então isso para dizer que a estratégia da extrema-direita tem sentido. Quer deixar as pessoas na rua trabalhando para atingir a imunidade de rebanho. Mas qual que é o sentido? É o sentido mórbido. Eles querem que o vírus suma do ambiente, de fato ele some do ambiente, mas à custa de milhares, milhões de mortes. Ou seja, não é uma estratégia nem racional de nenhum ponto de vista humano e econômico também. Você vai ficar enterrando 6 milhões de brasileiros, sei lá, daqui 10 anos a gente acaba de enterrar os brasileiros. Então, isso é a estratégia da extrema-direita. Qual que é a estratégia que foi adotada no mundo todo? A estratégia do confinamento. Então, ó, vou rodar um pouquinho. Aqui com 500 pessoas não dá para ver direito, mas ó, vou rodar ele 10 dias e vou confinar a galera aqui. Ó. Vou botar o ideal de São Paulo, 70% das pessoas confinadas. Você vai ver que a curva, ó, ela já não vai dar aquele pico, tá vendo? Ela vai achatar. Ela vai achatar. Com o risco, qual que é o lance? Esse modelo ele dá essa intuição. Vai demorar até 2021, 2022 para a gente ter 60%, 70% de imunidade de rebanho. Que é só assim que garante que o vírus não se propaga, porque mesmo que eu fique doente, vai ter 3, 4 pessoas em volta de mim que já são imunes, e aí ele morre no ambiente. E é isso que todo mundo deseja que aconteça, mas todos os países confinaram, porque eles não queriam ver suas populações mortas, obviamente, ninguém quer ninguém morto.
Como a gente confinou, vai demorar ao longo do tempo a gente ter uma imunidade de rebanho. Mas você pode ter novos surtos. Ó. Então aqui metade da galera está com imunidade de rebanho e aqui tem introdução de pessoas. Ó. De vez em quando tem um vermelhinho aqui, tá vendo? Ó. Ah, tá. Mas os imunes são os cinzinhas. Ó. Esse vermelhinho ele está parado, porque aleatoriamente 70% das pessoas estão paradas. Se algum deles se mexer aqui, eles já vão contaminar o resto. Ó, já deu uma contaminadinha, tá vendo? Subiu aqui um pouquinho a curva. Certo. Ou uma narrativa que é mais fácil de ver é a gente parte de todo mundo confinado no modelo, ninguém quase fica imune. Então, ó, 100, que 200 dias, ó, sei lá, pode ficar um ano quase aqui. Ok? Agora eu libero. Então eu sou o Bolsonaro, estou pressionando, ou o Dória pressionado pelos comerciantes capitalistas, eu libero. O que pode acontecer no futuro? Então, ó, estamos aqui tranquilo, controlando a curva epidêmica, chega no final, bum, uma nova onda, um novo surto. Isso se eu coloquei imunidade de um ano, mas se eu colocar imunidade, sei lá, se a gente não tem imunidade, 40 dias de imunidade, só dá ciclo o tempo todo. O modelo fica dando, vai e volta, tá vendo? Ó? Sim. Porque a imunidade é uma loucura. E se esse vírus for realmente complexo, a gente não entender a imunidade dele, se ela for aleatória, ele vai dar esse tipo de trajetória maluca, entendeu? Por isso que a gente tem que ficar confinado até achar uma vacina ou um tratamento decente, para ninguém morrer disso. Certo. Deu para entender as intuições? Deu, muito, muito didático, muito claro. Obrigada, Zé Paulo. Eu queria, na verdade, aproveitar o fato de você ser economista e trabalhar com economia internacional para dizer um pouquinho de como é que você vê, que eu acho que um dos grandes gargalos para a extrema-direita ser contrária também ao confinamento é a crise econômica. Como é que você vê esse atrelamento, o atrelamento do momento econômico que já estávamos internacionalmente e como é que encontra a pandemia encontra esse momento e como é que você vê também essa dicotomia entre vida e economia, né? Salvar vidas ou salvar a economia, enfim, que você pudesse falar um pouquinho também dessas preocupações e dessa análise que você também tem feito. Ó, eu acho que a primeira coisa que tem que ficar claro para todo mundo, toda a população, é que a opção da maioria dos países do mundo, tirando o Brasil, que talvez seja o pior país para você estar hoje na pandemia, por conta dos nossos governantes, mas a opção foi pela vida. E isso já teve um impacto muito profundo na economia, né? Já se quebrou todas as cadeias de produção e as pessoas, enfim, o desemprego vai ser em massa. Então, com um mês, 2 meses de confinamento, o mundo já, esse mundo que a gente conhece, né, da economia, do crescimento, do desenvolvimento econômico, por um lado, ele já sofreu um impacto muito grande. Então, qualquer tentativa de voltar à atividade econômica é só, digamos, você ganha 2 semanas, vende meia dúzia de chocolate na Cacau Show para matar um monte de gente, porque o mundo já está no chão, a economia já está no chão. Agora, isso por um lado. Por outro lado, várias coisas apareceram na crise, né? A gente consegue ver grandes contradições. Primeiro, esse mundo do crescimento e do desenvolvimento econômico, ele se provou que não é um paradigma essencial para a gente continuar reproduzindo a vida. Então, o que os estados fizeram? Fizeram um programa de gastos e de manutenção das pessoas em casa. Então, mesmo no Brasil, a gente aprovou rapidamente a renda mínima cidadã. O PSL, que é um partido de extrema direita, a bancada votou em um dia, com o protagonismo do PSOL, do PT da esquerda, uma renda mínima cidadã 3 vezes maior do que a proposta pelo Paulo Guedes, né? Eu não sou parente, né? Mas pelo Paulo Guedes nefasto, eu sou o Paulo Guedes comunista, né? Mas o Paulo Guedes nefasto queria R$ 200. Eu lembro que teve um movimento aqui da classe média, tal, fazendo abaixo-assinado para R$ 300. Eu falei, gente, no mínimo R$ 1.000. Mas foi aprovado. Acho que o único partido que votou contra é o partido mais proto-fascista de todos, que é o Novo. O Novo foi o único que votou contra, a bancada votou contra. E o Novo que tentou tirar 50% do nosso salário. Quem vai garantir a demanda são os funcionários públicos, que têm estabilidade, né? E o Novo que ainda
É burro, é um partido burro ainda, porque se eles são a favor do capital, eles estão tentando limar metade da demanda do país, que vai garantir o consumo, etc., né? Mas a sociedade provou que consegue se reproduzir numa pandemia sem precisar produzir para o mercado, né? Então, o mundo todo, que eu saiba, não teve. A gente estava esperando, no começo da pesquisa, né, em começo de março, ondas de fome. A gente teve alguns indícios de saques na Itália, no sul da Itália, né, saques a supermercado e desabastecimento de comida. Portugal ameaçou ter um desabastecimento de comida, mas qual que é a resposta? É uma resposta diferente, por exemplo, da super crise de 1873, que não tinha um Estado ainda, e nem da crise da depressão. Né? No século XIX, a gente teve 23 anos de depressão, e eu sou branquinho, você é branquinha, fruto disso. Né? Era melhor um europeu pular num barco e tentar a sorte no desconhecido do que ficar na Europa passando fome por 20 anos. Agora a gente tem um Estado que, no mínimo, garante um mínimo de bem-estar social, um mínimo de renda, um Estado que consegue planejar, que consegue garantir o abastecimento no mundo todo. O Brasil é uma coisa à parte, né? O Brasil, desde o mensalão, Lava Jato e Bolsonaro, eu acho que esse pessoal se perpetua no poder, criando instabilidade e destruindo as instituições do Estado. A gente está numa crise profunda. Mas eu achei que foi uma resposta positiva. Então, a Ásia deu show, a Ásia está mostrando, independente de eu considerar a China um governo autoritário ou não, não vou entrar nesse debate, mas a Ásia deu show. O Vietnã, por exemplo, acho que está com 0 mortos até hoje. Está com centenas de infectados e 0 mortos. A Nova Zelândia vai ser. A Nova Zelândia é uma ilha, fechou, teve uma política radical de confinamento, está reabrindo agora. Reabrindo, mas sem deixar ninguém entrar na ilha, porque o vírus morreu lá. Né? Então, se você confina mesmo, o vírus morre, só que você não pode deixar nenhum elemento de fora entrar. A China vai ter novas ondas. Por quê? Porque é um país muito grande, muito populoso. O Estado não consegue controlar imigrações totalmente. Então, vai entrar gente contaminada, infectada e vai ter novos surtos. Mas eles conseguiram controlar a população, confinar, e foi uma política pró-vida, né? Japão, Singapura, Taiwan, mas todos estão sofrendo novas ondas. Mesmo a Coreia do Sul, que fez um confinamento mais seletivo, vertical, está sofrendo com novas ondas. Então tem localidades que as pessoas têm que ficar dentro de casa, tal. É muito complexo, né? E também o vírus atua de forma desigual, né? Então é diferente a atuação do vírus no Jardim Europa da atuação em Heliópolis, por exemplo. Né? São duas realidades diferentes e o vírus vai ter dinâmicas A diferentes. letalidade é diferente, né? De acordo É com o acesso completamente. ao sistema hospitalar, né? E mesmo as condições de vida que já tinham, né? E que tem também de moradia Sim, e de bem-estar, né? Muito sim. bem, professor. Pode. Vejo, posso complementar? Vejo os casos dos Estados Unidos, né? O fato deles não terem um sistema único de saúde ou qualquer protótipo de saúde pública, isso depende do Estado, fez com que a pandemia lá fosse um genocídio, né? Lá assim, nem eu li vários artigos, teve um artigo icônico do The Atlantic com vários epidemiologistas, gente de saúde preventiva, falando que nem o cara mais pessimista estava acreditando na falta de preparo dos Estados Unidos para enfrentar essa pandemia. E que eles iam pagar com, no mínimo, 200 mil mortes, mas está todo mundo esperando 1 milhão de mortes lá. E hoje o dado, eu posso até olhar no site aqui, né, no World Meter, que é o melhor site para se ver aqui, mas ele já passou dos 50 milhões, né, de casos nos Estados Unidos, já está operando 60 milhões, não, 60 mil casos, né? Então tá bem preocupante lá, né? E se a gente não cuidar, a gente chega lá. Já está com 60 mil casos hoje, né, nos Estados Unidos. E o Brasil com 5.158 casos. 50, Hoje, 60 mil mortes, né? 60 Casos. mil mortes. E Brasil 60 5 mil mil mortes. mortes. Mortes, desculpa. E 1 milhão Certo. de casos lá nos Estados Unidos. Então, eles estão com uma taxa de letalidade aí de 6%, né?
Então, é uma taxa altíssima, né? Altíssima. A Alemanha está com uma taxa de 0,3%. Então, varia muito, né? Varia muito. Certo. Muito bem. Muito obrigada, professor Zé Paulo. Não sei se você quer complementar com mais algum comentário, alguma perspectiva que possa trazer. Não, eu acho que, bom, esse tipo de modelagem, enfim, ele ajuda a gente a ter insights de previsões, tá? Mas eu acho que, só falando da importância das ciências sociais agora, eu acho que quem puder, né, a pandemia afeta diferente a vida de cada um de nós, né? Mas quem puder, eu acho que tem que produzir texto, refletir e somar na narrativa, porque no Brasil ainda a gente está no volume morto, a gente está no estágio -1, né? A gente está tentando convencer as pessoas a ficarem em casa, né? O governo é fraco, a capacidade do Estado é fraca, então os governos do estado eles fecharam escolas, universidades, parques, né, locais de aglomeração, mas enfim, o Brasil tá difícil ganhar a narrativa do isolamento, né, social. Então acho que a academia, inclusive os cientistas sociais, eles têm que escrever bastante, fazer análise de conjuntura, escrever notas, usar dados, né, e fazer o combate da narrativa pela ciência, que a ciência ganhou agora um pouco mais de importância e relevância. E ela vai um pouco para além do imediatismo da mídia, né? Então, enfim, a gente está com um grupo, que é o Ação Covid-19. Por enquanto, a gente não tem muitas mãos, a gente conseguiu, tem uns 10 voluntários de alunos, tem uns 8, 9 pesquisadores mais sêniores, mas a ideia é a gente ampliar e começar a fazer mais análises, etc. Mas vocês estão convidados a entrar no site, ver e, de repente, colaborar com a gente. É isso. Eu acho que o recado que você consegue nos dar e que a gente vai firmando um pouco nesse processo é de que só a ciência pode salvar, né? É. Ela foi Nesse tão, caso, ela foi tão é isso mesmo. atacada, mas agora o mundo inteiro depende dos cientistas. A gente vai ter que esperar a vacina para poder realmente sair de casa e voltar não ao normal, mas voltar a reconstruir, né, e repensar a sociedade que vamos viver pós pandemia, né? Sim. Lembrem-se, usem máscara, lavem as mãos e fiquem em casa. Muito bem. Obrigado, professora Tatiana. Obrigada, professor Zé Paulo. Até mais. Até.